Boa noite a todos. Boa noite. Os que estão aqui. Boa noite. Boa noite. Os que estão aqui presentes, encarnados, os desencarnados e também os que estão aqui acompanhando na sala virtual. O tema que foi posto hoje para conversarmos é como participar do mundo regenerado. Para iniciar, eu vou ler uma mensagem que eu estava pesquisando na internet, alguma mensagem para dar de bom dia, né, nos grupos da família e tal. E aí eu encontrei uma mensagem justamente do dia de hoje, 13 de outubro de 2022, intitulada assim: Mensagem do Universo. Você não veio a esse mundo a passeio. Você está numa trajetória de evolução. E parte desse caminho requer muita coragem para lidar com as experiências de toda a natureza que surgem diariamente. Se o instante atual é de conflito, reflita acerca de suas possibilidades de poder ser útil. Sempre que possível, trabalha, entrega, confia. Com essa mensagem, eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos, acalmar o coração e o pensamento, a sintonizar o pensamento com Jesus, com os espíritos superiores, protetores e benfeitores, para que possamos nos sentir envolvidos pelo seu amor, pela sua bondade, e que possamos, nessa noite de hoje, estarmos todos com as nossas mentes abertas para conversarmos um pouco sobre o que nós podemos fazer, um pouco de nossas atitudes, um pouco de nossos pensamentos, para auxiliar nesse processo desse novo mundo que está por vir, que é o mundo da generação. O que cada um de nós possamos fazer com o auxílio dos espíritos superiores, porque cada um de nós estamos aqui porque temos que estar, porque temos um papel a cumprir. Rogamos a Jesus e a todos os nossos anjos guardiões que possam nos auxiliar nesse papel, que assim seja. Então vamos lá. O tema de hoje, ele está inscrito também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma das obras do Pentateuco aqui de Allan Kardec. E aí já é um assunto que foi muitas vezes debatido, né? Por vários espíritos muito iluminados e evoluídos que já passaram aqui, já encarnados entre nós, entre eles Chico Xavier, né? Então, nós sabemos que Emmanuel era um dos mentores de Chico, né? E sempre que Chico tinha alguma dúvida, algo a esclarecer, ele sempre era auxiliado e sempre recorria ao seu mentor, que era Emmanuel, né? Então, como nós podemos participar do mundo regenerado? Aqui eu tirei de um desses trechos que Chico, né, tenta responder essa pergunta, e ele diz assim: cabe a cada um de nós, espíritos aqui encarnados, né, longa e árdua tarefa de ascensão,
trabalho e amor ao próximo com Jesus. Esse é o caminho. Ou seja, sem amor ao próximo, né, nós não conseguiremos essa ascensão e nós não conseguiremos participar desse mundo regenerado. Por que nós estamos falando do mundo regenerado como algo ainda a vir, ainda a ser conquistado? Porque o nosso planeta Terra, ele ainda é um planeta de provas e expiações e que está passando por um processo de evolução, juntamente com toda a humanidade, todos nós aqui encarnados, e ele está passando por esse processo para um mundo de regeneração. Esse processo, ele não acontece de um dia para a noite. Ele não é um processo que nós iremos visualizar ele acontecendo nessa noite, amanhecendo no outro dia já no mundo regenerado. Não é dessa forma, não será dessa forma que irá acontecer. Então, Emmanuel e Chico falam, né, sobre as condições do planeta Terra. O planeta Terra, como eu disse, ainda é um planeta que está passando por esse processo de transição de um mundo de provas e expiações, onde ainda o mal, né, ele prevalece sobre o bem, e nós estamos passando por esse processo para chegar ao mundo de provas e expiações. Aqueles espíritos ainda que ainda não amadureceram, que ainda não aprenderam a amar o próximo como a si mesmo, esses espíritos ainda recalcitrantes no mal, na prática do mal, na prática da ignorância, que não buscam o conhecimento, que não buscam a sua reforma íntima, o seu conhecimento interior para auxiliar na sua própria evolução, esses espíritos talvez estejam na sua última chance de encarnar no planeta Terra. Porque o planeta Terra, ele não irá parar o seu processo evolutório, né, sua evolução, nessa transição, para que os espíritos se adequem a isso. Não. Ele vai continuar esse processo evolutivo. E aqueles espíritos, como eu disse, que não irem evoluindo, não conseguirem acompanhar esse processo, eles terão suas próximas encarnações em outros mundos, onde a energia deles, onde o conhecimento que eles já têm, será necessário para auxiliar os irmãos ainda menos esclarecidos naqueles mundos. Porque no mundo de regeneração, o mal, ele será em menor, como que eu posso dizer? O bem, ele será em menor proporção. Obrigada, Salete. O bem, ele vai sobrepor ao mal. Então, essa energia negativa, essa energia recalcitrante, ela não vai conseguir sobreviver. Então, esses espíritos irão para outros planetas. Mas vamos lá, o que é que nós podemos fazer para participar desse mundo de regeneração, né? Então, ele fala aqui que o planeta Terra é esse planeta de provas e expiações, né? O planeta Terra não deixará de existir, ele não irá se acabar, não irá, né? Mas ele está nesse processo de transição e de evolução. E a humanidade está acompanhando isso. Aí a pessoa pode dizer, nossa, você está meio louca, né? A humanidade está acompanhando o processo de evolução. Parece que todos os dias que a gente vê são mais arbitrariedades que acontecem, mais irresponsabilidades, mais violência, mais coisas, né, equivocadas acontecem. Mas vamos lá ver o que a doutrina fala sobre tudo isso, né? Então, aqui ele diz o seguinte: através da busca da espiritualização,
superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Nós também sabemos que estamos um pouco atrasados nesse processo, que talvez não acordaremos no ano de 2057 já num planeta regenerado. Como eu disse, né, não é algo que vai acontecer assim tão pontualmente. É algo que tem uma constância e que essa constância vai modificando tudo. Então, ele diz assim: estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com suas inclinações. Então, não se trata de uma vingança ou de qualquer coisa nesse sentido. É a lei da natureza. É a lei natural. Se o espírito não tem a energia compatível com esse processo de transição, de evolução do planeta, ele vai para um outro. E nesse outro, ele vai inclusive auxiliar aqueles outros espíritos a progredirem naquilo que ele já tem conhecimento e naquilo que ele sabe. Então, às vezes, a gente pode ver que alguns espíritos equivocados, às vezes, utilizam a religião, que através da fé das pessoas exploram, né, com intenções de benefícios pessoais ou benefícios financeiros e econômicos. E aí você fala, mas como que essa pessoa vai auxiliar em outro mundo? Ora, essa pessoa já tem o conhecimento na consciência dela de que há apenas um único Deus. Então já é um caminho dele chegar em uma outra esfera e poder trabalhar isso com os espíritos que ainda estão sem esse conhecimento, por exemplo. Então ele já pode auxiliar dessa forma. Inclusive vai ser perseguido muitas vezes. Pode ser não entendido, mas aí talvez lá ele vai colher aquilo que ele plantou aqui, né? Que a gente já falou muito isso sobre a lei do plantio e da colheita, né? Para que ele possa ter oportunidade de resgatar as faltas que ele teve aqui e para que ele possa de alguma forma auxiliar aqueles também que estão precisando. E aí ele continua nos aconselhando: amai-vos, pois como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Ou seja, às vezes, né, nós achamos que estamos num patamar tão evoluído que nós não erramos mais. Mas é nesse patamar que nós conhecemos como algo evoluído, né? Mas que em um outro patamar talvez não tenha nada de evoluído ainda, precisamos aprender muito, né? Então é complicado essa questão de julgar. E aí nós vamos entrar aqui nessa questão que eu havia comentado, que a gente estranha essa fala quando diz que a humanidade está passando por esse processo, que a humanidade está se regenerando, porque nos causa um certo espanto, né? Nossa, mas como? Com tanta coisa acontecendo, como que isso está acontecendo? Aí ele diz: não será novidade
a sensação estranheza que acomete boa parte da humanidade terrestre nesse período do declínio expiatório provacional e de alvorecer de uma nova era de regeneração. Tudo parece acenar um futuro não muito distante do caos e perdição irremissíveis. Então a gente acha que só vai piorar, né? Do jeito que tá, misericórdia, só vai piorar. Não é que vai piorar. É que as coisas precisam acontecer. As mudanças, elas não acontecem somente na paz. Somente tudo perfeitinho, tudo, né? Às vezes é preciso que haja uma grande catástrofe para as coisas se modificarem, né? Então, se a gente for verificar a própria natureza, ela é assim. Às vezes acontece uma catástrofe na natureza que a gente fica pensando, nossa senhora, que destruição é essa? Mas foi uma destruição, entre aspas, necessária para o processo da própria natureza de se reinventar, de se reviver e o ciclo mesmo dela. Então, a gente fica diante de cenas e notícias que a gente vê que fica perplexo. Mas, antes de conhecer a doutrina espírita, eu particularmente ficava inclusive revoltada, que eu achava assim, onde é que está Deus nisso tudo, né? Deus não está vendo uma coisa dessa, Deus deve estar dormindo, mas o que é que está acontecendo? A coisa só está piorando. Então, depois que você conhece a doutrina espírita, você percebe que está tudo acontecendo como deve acontecer e você está exatamente no lugar onde deve estar, passando exatamente pelo que tem que passar. Você tem que observar nesse processo apenas o que você precisa aprender, para que não tenha que passar de novo. Então, a doutrina espírita, ela nos dá esse entendimento de que nada é por acaso. E tudo que está acontecendo tem um propósito, inclusive o propósito da mudança. Então, nenhuma das cartas do apóstolo Paulo, que na época escrevia muitas cartas, né? Sob a inspiração direta, inclusive, do espírito de Estevão, né? Paulo escrevia porque naquela época os cristãos eram muito perseguidos e nós sabemos que naquela época não dava para ter uma movimentação, né? Estar presente em todos os lugares. As viagens eram muito longas. Então Paulo escrevia muitas cartas até para que não deixassem a mensagem de Jesus se apagar com o tempo e com a distância. E nenhuma dessas mensagens que ele escreveu aos coríntios, ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Está em Paulo, 2 Coríntios 4,8. Então, o que ele quer dizer com isso daqui? Primeiro, a gente tem que entender o conceito o significado e o conceito de cada palavra. Ser atribulado é enfrentar aflições e adversidades, sofrimentos, acontecimentos desagradáveis ou penosos. Angustiado é sinônimo de aflito, agoniado, ansioso, atormentado. Então, nós somos atribulados e não angustiados. Nós enfrentamos as atribulações, mas não vamos nos angustiar, porque nós precisamos ter em mente que isso está acontecendo naturalmente e com um propósito, um motivo, não é à toa. Sim. Perplexo é ser tomado de espanto, ficar atônito, indeciso e irresoluto. Desanimado é o mesmo que sem ânimo, desencorajado. Então, nós
nós ficamos perplexos, mas não desanimados. É claro que nós ficamos perplexos, é claro que nós ficamos atribulados, porque são coisas que aqui, os espíritos um pouco mais evoluídos, que nós sabemos que na Terra tem todo tipo de escala de evolução de espírito, aqueles um pouco mais evoluídos que já conhecem um pouco mais da mensagem, entendem que são coisas muito difíceis que estão acontecendo, que a gente está enfrentando. Então a gente fica perplexo mesmo. Mas só que nós sabemos que nós precisamos continuar, nós não podemos desanimar. Então, quando eu não entendia essa mensagem da doutrina espírita, eu ficava procurando culpar alguém, inclusive Deus, né? Onde é que está Deus? E me desanimava todas aquelas notícias ruins que a gente ouvia diariamente, né? Porque tem uns meios de comunicação que se torcer sai sangue, né? De tanta coisa ruim que, né? Coisas negativas. Então, a gente pode ver que nessa mensagem aqui de Paulo, já de tanto tempo, ele fala sobre isso, né? Que nós somos atribulados e perplexos, mas nós não podemos ser angustiados e nem desanimados. Então as coisas estão acontecendo, mas o que é que nós podemos fazer para viver no mundo regenerado? Se a gente conseguir ser, pelo menos, né, ficar perplexo, e não desanimar, a gente pode, por exemplo, fazer prece. A gente pode, pelo menos, tentar elevar o nosso pensamento com vibrações positivas, pensamentos positivos, não deixar entrar na onda dos pensamentos negativos, né? Então, já é alguma coisa. E entender, ter essa esperança de que isso tudo faz parte do processo, está acontecendo com um propósito e que as coisas vão melhorar, que a gente não pode se abater, né? Porque aqui ele garante, né, que se a gente não desanimar, que se a gente tiver uma reação ativa, né, tentar fazer a nossa parte nesse processo. Outra coisa que a gente tem muita dificuldade é que às vezes a nossa arrogância, o nosso egoísmo é tão grande que a gente quer dar conta de tudo, né? E aí a gente não faz nem o que nos cabe fazer, né? A gente simplesmente ignora e larga tudo para lá. Não, cada um de nós pode sim fazer alguma coisa. Como eu disse, uma simples prece, ou pelo menos se resignar já é alguma coisa. Você não se revoltar contra as coisas já é alguma coisa que você pode fazer, né? Porque ele continua aqui dizendo: tudo que não for real passará. De todas essas atribulações que nos acontecem, né? Apenas os valores constitutivos da verdadeira propriedade espiritual resistirão, posto que são permanentes. Então, tudo que a gente conhece sobre as leis de Deus, elas irão permanecer. É o que temos sentido, aí aqui ele diz, né? Não nos cabe o desalento, pois há muito o que fazer, notadamente no período de transição em que todos somos convidados e convocados a dar o melhor de nós, realizando o que estiver ao nosso alcance, como a nossa cota de colaboração para as mudanças inadiáveis. Ou seja, de repente a gente achar um culpado e ficar só reclamando e ficar acusando que é por causa disso ou por causa daquilo que isso tudo está acontecendo, não é isso que se espera de nós, né? Cada um de nós dá a sua contribuição da maneira que puder. É o que temos sentido, embora ainda não nos reconheçamos como os leais seguidores do Cristo. Estamos iniciando os esforços para corrigir mazelas espirituais
e conquistarmos virtudes que nos propiciam integração na equipe do trabalho divino amigo. Então, de repente, só de a gente se reconhecer, né, que às vezes nós estamos equivocados e que nós precisamos também nos corrigir, inclusive as nossas próprias mazelas, também já é uma das coisas que nós estamos fazendo para participar desse mundo regenerador, né? Aí ele continua dizendo: Deus, em sua infinita misericórdia, utiliza-se do mal decorrente dos erros humanos, alcançando-o veementemente para que se manifeste com toda a pujança como instrumento de erradicação em definitivo do próprio mal, que sobra apenas como ausência do bem maior originado da providência divina. Ou seja, não é o Deus que planta o mal. É a ausência do bem, é a nossa própria ignorância, é os erros que nós cometemos nesse caminho, nesse processo de evolução. E Deus utiliza isso como meio do nosso próprio aprendizado. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que será? Né? Que será? Quem será, né? Um dos responsáveis. Estou sendo injustiçado, mas o que é isso, né? Mas por que não acontece com fulano, né? Então, cada vez mais acontece com a gente mesmo. Né? Aí né? Vivemos os momentos decisivos da renovação em espírito e verdade, da transformação moral, da renovação íntima, da escolha dos valores espirituais. Quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos, pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas, né? Então, às vezes a gente reclama da gente, mas tem gente ainda que está numa condição bem pior do que a nossa. Atravessamos o período de despedida gradativa do orbe de expiações e provas, em que somos convocados a atuar como trabalhadores da última hora, e simultaneamente vislumbramos o limiar do mundo de regeneração, para o qual somos convidados como candidatos a servidores da primeira hora. Então, essa mensagem aqui que ele fala, né, como participar do mundo regenerado, como participar do mundo regenerado, nós estamos participando já, porque nós estamos nesse processo de transição, né? Como eu disse, é um processo que não vai acontecer uma ruptura, um rompimento pontual. Ele está acontecendo. Está ocorrendo a transição, está ocorrendo esse processo evolutivo. E como nós vamos participar? Participando desse processo, evoluindo junto, né? Saindo dessa nossa zona de conforto. Seja investindo na nossa reforma íntima, né? Seja vigiando os nossos pensamentos e sentimentos, né? Seja de alguma forma se perguntando por que estou passando por essa situação, o que eu não aprendi ainda, o que eu preciso aprender do que está acontecendo, né? Engraçado também que hoje, num grupo desses grupos, né, de redes sociais, um colega falou assim, uma pessoa conhecida, né, havia desencarnado, e ele falou assim, nossa, só os bons morrem. E eu falei assim, porque os bons já estão preparados para viver em mundos melhores, em lugares melhores que esse. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente tem essa consciência que o Espiritismo nos dá, que a cada reencarnação aqui a gente está tendo a oportunidade de nos melhorarmos, de evoluirmos, quando vem o desencarne, não é um motivo de desespero ou de tristeza, né? É porque esse espírito já contribuiu com esse processo aqui. E agora ele vai com certeza para um lugar bem melhor. Agora aqueles que contribuem para que o caos ainda se estabeleça,
para que as coisas ainda estejam emperradas nesse processo evolutivo de transição, né, do planeta para regeneração, esses também irão embora e não irão voltar para esse mesmo orbe. Irão para outros lugares, como eu disse anteriormente, onde a sua energia poderá ser utilizada para o bem. E é nisso que ele fala aqui no texto, né, que Deus utiliza-se do mal decorrente dos erros do próprio homem. Porque não há uma punição eterna. Ele vai para onde ele vai poder utilizar aquilo que ele já tem conhecimento para se regenerar, para espiar, para passar por uma prova, para se melhorar, para evoluir. E depois ele alcança lugares melhores. É mais ou menos. Voltar pra cá, né? Exatamente, pode até voltar para a Terra, que já vai estar num processo já adiantado de regeneração, enfim. Essa é a mensagem, então, da noite, né? Eu espero que eu possa ter contribuído. Eu peguei esse recorte aqui, né, de Chico, Emmanuel e tal, porque, assim, tem muita informação, muito material sobre isso, então a gente pontua alguma coisa, porque senão, infelizmente, a gente não consegue transmitir uma mensagem mais objetiva nesse pouco espaço de tempo. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar aí algumas coisas. E vamos fazer a nossa prece final e depois fica aberto para alguma participação, algum questionamento. Vamos mais uma vez, então, fechar os nossos olhos, imaginar a presença de Jesus e os espíritos superiores, imaginar a sua luz, a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia a nos envolver, e que possamos refletir e na noite de hoje, quando estivermos dormindo, através dos sonhos, receber as visitas dos espíritos superiores, para que continuem o estudo do tema dessa noite conosco, para que nós consigamos nos preparar para participar desse mundo de regeneração, para fazermos a nossa parte, para sermos esses trabalhadores, para auxiliar nesse processo, enfim. Que Jesus possa ter misericórdia de todos nós aqui encarnados, para que cada um possa cumprir o seu papel aqui, pois, como disse a mensagem inicial, ninguém está aqui a passeio. Todos nós temos aqui um propósito. E esse propósito sempre é para o bem. Se pelo caminho, por ignorância, nós nos desvirtuamos desse propósito, pela misericórdia de Jesus, nós sempre teremos a oportunidade de corrigir as nossas falhas e de nos melhorarmos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Pronto. Agora, se alguém quiser fazer alguma colocação, estejam à vontade. O Miguel está aqui, ele responde. O Jefferson também está online, que eu estou vendo aqui. Ficou bem colocado, Janete. Minha parte, só atender a convocação agora. Só atender a convocação. Caminhar. Não é fácil, né? Não é fácil. O que a gente tem visto às vezes nos desanima, mas a gente precisa ser perseverante, viu? Tem que ser perseverante. É preciso que venha para que a gente também tome consciência para poder fazer o nosso melhor. Sim. Cada um de nós.
Mas acho que é isso. Verdade. Pode apertar aqui para parar de...